Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa, o Servo da Comunidade Ramá, em Petrópolis. É sempre com muita alegria que nós damos um relatório daquilo que o Senhor tem feito aqui, e é muita alegria também ter você aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo e nos acompanhando. Não é verdade, Milena? Sim, eu sou muito feliz de estar aqui e quero compartilhar dessa felicidade, essa alegria aí com os irmãos, né? Cada semana a gente está aqui, tem esse privilégio de poder falar com você, de ser útil em alguma coisa, poder edificar a sua vida, né? E hoje a gente também tem uma convidada aqui especial, Carol, Ana Carolina Oliveira. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Carol. Mamãe da Lívia, esposa do Maico. A gente já tá numa guerra aí quase 2 anos pra trazer essa menina aqui, gente. Mas ela tava fugindo, mas hoje... Aprove ao Senhor. É isso aí. Amém. Ela rapidamente, é claro que eu quero participar. Ai, que bênção, hein? Fiquei feliz com essa resposta, né? E você vai poder conhecer um pouquinho mais da Carol, né? Jovem aí, servindo ao Senhor, uma bênção. E eu já quero deixar um versículo aqui, que tocou meu coração nesse dia, né? Isaías 51:12, fazendo a leitura. E Deus fala assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Tá precisando de consolo? É no Senhor. Você não precisa temer o homem. Por que você está temendo, então confiando no homem? Tu tem um Deus Todo-Poderoso que está aí para te consolar, que está aí para cuidar de você, né? E isso, eu fiquei repetindo esse versículo hoje várias vezes. Eu sou aquele que vos consola, eu sou aquele que vos consola, é o Senhor. Né? A gente precisa buscar esse refúgio em Deus, né? Socorro em Deus, esse consolo no Senhor, né? E não temer o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, né? A nossa vida é passageira, o homem é passageiro nessa terra, mas Deus não, Deus é eterno, está sempre disposto a nos socorrer, né? Então que você possa guardar essa palavra aí no seu coração, né? Deus é aquele que te consola. Deus é aquele que está contigo, não precisa temer o homem, não precisa temer as circunstâncias, né? O Senhor, em todo tempo, está ali, de mão estendida para nos ajudar e nos atender. Aleluia, amém. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Além já dessa introdução poderosa aí, o Senhor já ministrando os nossos corações. Ainda temos louvores, temos palavra do nosso pastor Luiz. Também teremos um bate-papo com a nossa irmã Carol. Tive o privilégio de fazer casamento da Carol. É verdade. Está acompanhando aí essa caminhada. Hoje a gente vai aproveitar daquilo que o Senhor tem feito na comunidade, desfrutar, ver as bênçãos de Deus, compartilhar, edificar e ser edificado, não é verdade? Amém. E já falando sobre ser edificado, eu gostaria de fazer uma oração para que aqueles que estejam nos acompanhando possam ser edificados pela presença de Deus, pelo aquilo que o Senhor tem a fazer ainda nos lares. Aquele que está dirigindo, e peço ao Senhor que o abençoe. Aquele que está em casa, aquela irmã que está fazendo uma faxina, o Senhor pode ministrar lá na vida da irmã fazendo uma faxina, né? Aqueles que param, né? Tem irmãos que param tudo e ficam assistindo, tem irmãos que vão assistindo e vão ouvindo, fazendo uma coisinha e outra, né? E que o Senhor possa edificar os irmãos e que possam ser abençoados, pois esse ainda é o nosso objetivo. Amém? Senhor, eu quero aproveitar, ó Deus, esse privilégio de colocar as vidas dos nossos irmãos diante do Senhor, ó Pai, aquele que está confuso, ó Pai, que o Senhor venha tirar toda dúvida na mente, que o Senhor venha fortalecer os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, age com o teu poder, com a tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus, completa a tua obra, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, traz libertação àqueles que precisam, Senhor, edifica a fé dos meus irmãos, fortalece na caminhada, Senhor, que cada um venha se sentir parte, ó Pai, daquilo que tem acontecido aqui. Sim, ó Pai, cada um irmão venha se sentir parte de um relatório, Senhor, fazendo parte da tua obra, acrescentando no teu reino, ó Pai, aqueles que nos acompanham à distância, que a tua bênção, Senhor, possa estar e possa ir sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai, age com poder, ó Deus, traz libertação, cura, Senhor, transforma, edifica, mas, Senhor, completa a tua obra sobre os nossos irmãos, é o meu pedido, ó
Senhor, e enche, Senhor, com teu poder, com teu Espírito Santo, Sim, através de uma obra tão simples, ó Pai, de palavras simples, mas contamos que seja o poder do Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Então edifica famílias, lares, ó Pai, Sim, renova alianças, ó Deus, mas completa a tua obra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir um louvor, Carol. Thales Roberto, escrito pelo Deus de Deus. Amém. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças, clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E ele foi fiel comigo.
A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de junte suas forças e clame a Deus, e Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Voltamos, essa música aí maravilhosa, né? Que Jesus fez com a gente, conhece a nossa história. Música profunda, né? Espero que tenha abençoado a sua vida. E agora a gente quer dar um relatório do que aconteceu aqui em Petrópolis, comunidade Ramá, bênção. Teve alguém aí que fez aniversário, né? É verdade. Louva a Deus pela vida do pastor André. Já tem um tempo, já fiquei velho, né? E depois que a gente fica velho, a gente até esquece, né? Pô, né? Abençoado, Foi, né? pô, tive 1, 2, 3, acho que 4 bolos, cara. Olha só. 4 bolos. Se eu contasse a idade por quantidade de bolo que eu tive. E aumentar em 4 4 vezes. vezes, né? 4 bolos, que maravilha, né? Foi bênção, gente. Bolo em casa no dia, bolo na célula, bolo na reunião de oração e bolo no culto. de domingo. É muito bolo pra uma pessoa só, né? Verdade. A gente teve o privilégio aí de comemorar o aniversário do pastor André, poder fazer uma surpresa mesmo ele não querendo. Aí na quinta a gente levou um bolinho, ele, não, eu falei, cadê? Eu não queria bolo, não sei o que. Eu falei, André, eu já tava te preparando pra domingo, mas você não pescou. Aí eu falei, não, tu não quer? Mas, cara, a gente faz pra tu, não tem problema não. Tu pode não querer, mas a gente faz pra tu. Não, é chato, acho chato essas coisas. Pros outros ainda rola, pra mim não. Sei lá, ainda pelo menos foi um bolinho só no culto, né? Foi mais tranquilo. Mas honrarias, assim, homenagens, eu não gosto disso não. Deixa pra homenagear depois que morrer, entendeu? Se tiver alguma coisa pra homenagear, se não tiver... entendeu? Se não tiver nada de bom pra falar, fecha o caixão e... Ai, meu Deus, gente, ele...
você fica, entendeu? Não, dá, né? Não Mas gosto foi disso, legal, não. gente. Foi bênção, Foi, né? pô, O se tu não culto viu, viu lá no culto. Isso ficou lá. aí, Minha tá mãe assistiu, registrado. minha mãe ficou assistindo, cara. Minha mãe assistiu e falou, porra, teve um bolo pra tu, ganhou uma camisa cinza. É. Mó top. Eu falei, caramba, maneiro. Minha mãe acompanhando lá de casa o culto e vendo que eu tava ganhando presente. Que legal, gente. A tecnologia faz isso. É. Mas foi bênção, né? Um culto de domingo aí abençoado. Teve o culto de manhã, uma palavra também top, top, top. Se você quer acompanhar aí, ó, acessa aí o nosso canal do YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. E no mesmo dia também fomos a Vila Isabel. Teve culto ao Senhor lá com os irmãos de Vila Isabel. Bênção também, né? A gente tem essa oportunidade de visitar os irmãos, estar na comunhão, conhecer, abraçar, né? Tá ali conversando, sair da nossa zona de conforto, do nosso grupinho, que a gente tem aquele costume de colar sempre com os mesmos. Não, você vai para outra igreja para você conhecer outras pessoas, né? Até aquela resenhazinha, né, depois do culto, né? Vamos fazer um lanchinho. Aí são as mesmas pessoas que querem fazer um lanchinho, né? Que querem conversar. E aí o pastor Luiz acaba com isso tudo, quebra isso tudo. Verdade. Bênção. Mas foi bênção nossa viagem, né? E é bom que até no período que a gente está na van, a gente tem a oportunidade de conversar, de orar, de conhecer melhor os irmãos, né? De ser a gente mesmo, né? Às vezes a gente só vê no culto, vai embora para casa, não conhece a pessoa, né? E na van ali, aquela comunhão, a gente tem a oportunidade, né? Bênção demais. E a semana, né? Correu ali. Teve que destacar o aniversário da Heleninha, né? Verdade, aniversário da Helena foi bênção também. É uma querida aí, né? Também, nossa, pequenininha, mas já é engraçado, né? O destaque dela é que a mãe converteu, né? E aí a gente começou a ver a mudança na criança, né? Através da conversão da mãe. A menininha queria dançar funk, tava já, né? Tava mundana, né? Era criança mundana, mundaninha já, tadinha. E aí a mãe converteu, e aí a influência da mãe na filha e o ambiente de igreja. Pô, tu vê a menina, eu lembro dela, né? Embora tão pequena, já ela vinha, não queria falar com ninguém. Não queria ficar perto de ninguém, não queria dar ideia, toda, né, estranhinha. Verdade. E aí ela foi convertendo de verdade ali, né? Não convertendo, mas a mãe foi se convertendo e a filha foi entendendo. E aí ela fez aniversário, queria pedindo palavra ao pastor Luiz, deixa eu me dar uma palavra. E achei interessante essa mudança, né, na filha através da mãe. E aí ela completou 6 anos, né? Isso, 6 aninhos. Mas já fala igual crente, né? Verdade. Tem que se convertendo ainda, mas... 6 aninhos, mas já é tão amada, né? Deus está transformando ali aquela família. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Bênção, né? E teve reunião de oração também. Estivemos lá toda quinta, tem reunião de oração. Se você quiser acompanhar, cada 15 dias tem a transmissão. É bênção, a gente aproveita para estar ali intercedendo por causas, pessoas, situações. Deus tem sempre abençoado. As células também funcionando normalmente. Somos uma igreja que trabalha com células durante a semana, na casa dos irmãos, e tem sido muito bom. Visitas também acontecendo. Os adolescentes fizeram uma visita também a uma irmã. As irmãs, né, fazendo as visitas aí semanalmente. Bênção também. Teve estudo de criação de filhos e nossa semana aí tem sido abençoada, né? Repleta de programações, de comunhão. Os jovens, né, continuam se encontrando semanalmente. Teve oração, bênção, oração, jovens, né? Cultos também de jovens. E o Senhor tem operado aí, e a gente vai se alegrando com os feitos do Senhor. Muita comunhão, muita cumilança, né? Isso aí. Também teve o culto da busca do Espírito Santo, né? Rapaz, esse foi top também. Foi sexta-feira. Foi bênção, né? Um momento ali da gente buscar Dando Deus. Uma chapadona lá, galera. Tava bênção mesmo. Foi top. Foi muito bom, né? E é por aí, né? Nosso relatório essa semana. Deus abençoou muito, conduziu. Estamos aí mais uma semana. Eu não canso de agradecer por isso, Senhor. Obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade. Obrigado por me manter na tua presença. Se você tá aí também, né? Graças ao Senhor que tá te sustentando aí e te abençoando. Amém? Amém. E por aí. Amém. Amém, Carol? Amém. Tem uma canção aí escondida pra nós? Tem. Então fala aí. Aline Barros, Tua Palavra. Amém.
E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Aleluia. Eu queria ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 12. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu não gostaria de trazer, não gostaria que ela se cumprisse, espero que ela não se cumpra da maneira que eu penso que vai se cumprir, mas que ela possa ser aplicada aos irmãos, à minha vida em algum momento, e não à igreja como um todo, não ao país como um todo. Eu espero que não seja o cumprimento dela dessa maneira, mas acho que será. Mas o meu desejo é que não se cumprisse. Mas eu creio que é uma revelação de Deus, uma orientação de Deus, da obra de Deus na igreja, no Brasil, e o que Deus fez nos traz essa compreensão do que talvez aconteça novamente. Eu queria ler primeiro com os irmãos e depois fazer algumas observações. Antes, porém, eu quero dizer o seguinte, parece que a história se repete. Nos avivamentos, nós vemos o seguinte, alguns poucos irmãos que se reúnem para orar e oram fervorosamente, e oram e insistem em oração e perseveram em oração muito, e aí Deus traz o avivamento sobre todos. É sempre as primícias, é sempre um grupo pequeno que abençoa todos os demais. Eram sempre os valentes que abençoavam. Ô querida, Deus te faça uma serva fiel até a morte. Os valentes influenciavam todo o exército de Davi. Nos avivamentos não é diferente. Um pequeno grupo que insiste em oração e todos são abençoados por aquele pequeno grupo, por aquele avivamento. Alguns buscam a Deus e Deus abençoa a todos. Mas o problema é que os que buscam ao Deus talvez estejam preparados para receber aquilo pelo qual estão buscando, mas a maioria não está preparada para receber o que está buscando. Ela não pagou um preço em oração, ela não chorou aos pés do Senhor. Então, quando ela recebe algo, e tudo é por graça e misericórdia, ela não está preparada para receber aquilo. Os avivamentos são assim. Pessoas recebiam muito de Deus sem terem buscado, porque alguns buscaram. E aí que entra o problema. Logo depois, essas pessoas perdem aquilo que receberam porque não pagaram preço por buscar aquilo, não entenderam a necessidade e o valor daquilo que obtiveram, não pagaram preço por aquilo, receberam de graça e da mesma maneira não valorizam. Quando você, por exemplo, ensina uma criança que algo que ela recebe tem um valor, a criança vai valorizar mais aquilo. Não foi Papai Noel que deu, não, foi o papai que trabalhou. Eu sempre falei isso com as minhas filhas, não tem nada de Papai Noel não. Os avós ficavam chateados, não, que Papai Noel, eu que trabalho, ralo, a mãe que rala e o Papai Noel que vai receber a glória do presente, nada disso. Quem trabalhou fui eu, sua mãe, ó. Nós ralamos muito, do dia inteiro trabalhando para você conseguir comprar um presentinho para você. Então, a criança já fica com essa consciência. Ela pode não ter feito tanto esforço, mas pelo menos a consciência de que aquilo custou alguma coisa. Os avivamentos não são assim, porque os avivamentos, eles começam com poucas pessoas, mas depois eles explodem. E aí as pessoas não entendem qual o preço que foi pago por aquilo. E aí, rapidamente, os avivamentos se desfazem e se perdem, porque as pessoas vão usar aquilo em benefício próprio. Eu recebi porque eu mereço, eu sou bom, Deus está me dando porque eu sou bom. E não porque alguns irmãos choraram muito por aquilo, né?
Assim foi a história do povo de Israel, né? Houve um homem que amou a Deus, que buscou a Deus no sofrimento, na dor, um homem que sofreu muito, e mesmo em meio a muito sofrimento, ele buscava a Deus, ele servia a Deus. Davi começou aquele avivamento em Israel, ele começou a juntar pessoas com ele que amavam ao Senhor, que buscavam ao Senhor, que mesmo em meio à perseguição e sofrimento, eles buscavam intensamente a Deus, guerreavam as guerras de Deus, e aí Deus viu aquele pequeno grupo, o coração do seu servo Davi, e Deus então abençoou todo o Israel. O Salomão, ele não fez nada por aquilo, provavelmente ele teve tudo de mão beijada, e ele recebeu toda aquela glória, só multiplicou o que Davi já tinha feito, e multiplicou aquilo e viveu toda aquela glória. Ele não passou o que Davi tinha passado, ele não teve experiências de sofrimento, de dor, dificilmente ele teve essas perseguições, ele nunca andou pelos montes sem ter o que comer, com 200, 400 homens, tendo que alimentar esses homens, tendo que depender da misericórdia, da graça de Deus, sendo perseguido por Saul todos os dias. A Bíblia diz que Saul buscava todos os dias para o matar, mas o Senhor não lhe entregou nas mãos. Mas Saul buscava ele todo dia, então ele sofreu muito, ele foi muito trabalhado. Quando ele recebeu o reino, ele tinha uma comunhão muito íntima com Deus, muito pessoal, então ele não dava muito valor àquilo que era humano, material, aparente. O valor que Davi teve foi o tesouro de estar com Deus. Ele sabia que de Deus veio tudo aquilo, toda aquela glória, toda aquela riqueza que ele conseguiu juntar, não veio porque ele merecia, veio porque ele amava o Senhor apenas acrescentou aquilo. Então o importante não era o que ele tinha, era a comunhão dele com Deus, era a intimidade dele com Deus, e ele valorizou aquilo, aquela intimidade, aquela comunhão. O que Deus fez foi maravilhoso, glorioso, mas ele não valorizou muito aquilo, ele continuou valorizando aquilo que deveria ser valorizado, a presença de Deus. Isso não acontece nos avivamentos. Os avivamentos vêm e as pessoas começam a buscar a Deus, ter experiências gloriosas com Deus, depois os avivamentos explodem sobre todos. A maioria não teve aquela experiência pessoal com Deus, eles só vão usufruir. Junta muita gente, começa a construir muitos templos maiores e maiores, a maioria não viveu aquilo. Por isso a necessidade do discipulado, de cada um entender a obra, entender a comunhão com Deus, a necessidade de ter uma comunhão com Deus, do que outros passaram para que eles chegassem ali, porque se houver um novo avivamento, da mesma maneira que houve, vai acabar também, as pessoas não vão valorizar. Então Salomão usufruiu daquela glória toda, usou tudo aquilo que tinha, e depois ainda passou para o seu filho, que é o Roboão. E aí aconteceu a consequência de tudo, né? Deus fica chateado com tudo aquilo que Salomão fez, e aí com Roboão, Deus só terminou e tirou toda aquela glória que houve. Então uns pagam um preço muito caro, outros usufruem de uma maneira errada, e aí Deus acaba tirando, né? Às vezes nós vemos assim, né? Um país que alguém buscou, alguém clamou, Deus abençoou o país, e aí o que as pessoas daquele país fazem? Bom, vamos usufruir, já que o país está rico, vamos gastar tudo que nós temos. Pega uma Venezuela, né? Rica, petróleo, isso, aquela glória toda de dinheiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar a Deus? Não vamos servir a Deus? Não, nós vamos usufruir dessa glória. E aí Deus fala, assim não. Aí depois Deus tira toda aquela glória. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? E o meu desejo é que meu pedido a Deus é que isso não aconteça com o Brasil, né? Houve pessoas que começaram a buscar a Deus nessa terra, clamaram a Deus, serviram a Deus fielmente, humildemente, naquelas pequenas igrejas do passado, nos montes da vida. Aí veio o avivamento, né? Só que nós não
soubemos usufruir do avivamento. Ao invés de nós ficarmos na essência que tinha a igreja do passado, quando Deus trouxe o avivamento para o Brasil, nós começamos a usufruir da glória que o avivamento trouxe, do dinheiro que o avivamento trouxe, porque o avivamento trouxe bênção de Deus em todas as áreas, trouxe muita gente para as igrejas evangélicas, trouxe riqueza, e aí templos, e nós perdemos a essência, e aí talvez chegue a época em que Deus vai nos tratar como tratou com o Roboão. Bom, eu abençoei os que buscaram, os que desfrutaram não souberam usufruir, então agora eu vou tirar tudo e vou fazer vocês voltarem para aquela essência novamente. É mais ou menos essa história que se repete e que aconteceu. Eu queria ler só a parte do capítulo 12 e tirar algumas conclusões com os irmãos aqui, mas tendo isso em mente, né? Tendo essa história do povo de Israel, essa história dos avivamentos, de países que viveram um período de glória, porque alguém buscou, houve alguém, talvez a gente nem saiba, mas países foram abençoados porque houve servos de Deus que clamaram por aquilo, mas a história se repete, a gente não sabe usufruir do que Deus nos dá, e aí Deus tem que tirar o que Ele deu para a gente tentar voltar, ou tentar nos fazer voltar à essência, e foi o que Deus fez com Israel. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. O Senhor revela, né, sempre o porquê. Eles tinham transgredido, por isso Deus levantou os adversários. Nós cremos na soberania de Deus. Nenhum adversário, nenhuma luta, nenhuma situação adversa vence sem que Deus o permita. Satanás não tem poder de fazer nada sem antes pedir. Ele tem que pedir a Deus para que Ele possa fazer alguma coisa conosco, ou em qualquer lugar, em qualquer nação, e aí quando nós vacilamos, aí sim, aí Deus permite. Então, por transgredirmos, por vacilarmos, nós damos legalidade a Satanás, Satanás vai lá e pede, e Deus permite que ele faça algumas coisas, mas Deus fala, porque tinham transgredido, é por isso que veio aquele rei. Não era que o Sisaque era muito poderoso, não. Aqui diz que o exército dele era maravilhoso, glorioso, mas isso para Deus não faz diferença nenhuma, se o exército era grande ou pequeno. A diferença ele define antes, porque tinham transgredido com o Senhor. Não é porque o exército era grande e poderoso, é porque tinham transgredido com o Senhor. Verso 3. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas, etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio a Semaías o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Eu deixei vocês no poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Interessante é que essa humilhação não resolveu todo o problema, né? Eu acho que o povo já tinha chegado a um estágio que não havia mais solução para o que Deus ia fazer. Haveria um alívio de Deus para o povo, não solução. E os irmãos vão ver que isso é terrível. Embora eles estivessem se humilhado, não resolveu o problema. Deus deu o alívio, mas não deu a solução total do problema. E aí que eu queria enfatizar. Muitas vezes nós vamos a tal
insistimos tanto no erro, no pecado, Deus pode até nos livrar da morte, perdoar o nosso pecado, mas nós vamos ficar debaixo de um jugo, debaixo de uma consequência que Deus não vai tirar. Isso pode acontecer com o país. O país foi tão longe, o povo de Deus vai tão longe que Deus fala, ó, eu vou oprimir vocês, eu vou levantar um Sisaque, e aí a gente vai se humilhar, e Deus não vai tirar o Sisaque. Deus vai nos dar o alívio, mas vai nos deixar debaixo do jugo do Sisaque. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, esse porém é que é duro, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo, toda aquela glória, toda aquela riqueza, se foi. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, em lugar deste fez Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos, tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Deus não ia destruir de todo, mas também não deixaria sem a disciplina e o jugo. Essa palavra jugo é que ficou muito no meu coração, quando eu buscava essa palavra de Deus. Um jugo que talvez Deus imponha sobre o seu povo, para que o seu povo aprenda, se humilhe, se curve e veja qual é a diferença entre ter Jesus como Senhor da nossa vida e nós mesmos sermos senhores da nossa vida, usufruindo daquilo que o próprio Deus nos deu. Davi tinha Deus como Senhor da sua vida, tudo ele buscava a direção de Deus, orientação de Deus. O Salomão não, o Salomão, o Senhor da sua vida era ele mesmo, ele construiu o que quis, quando quis, a hora que quis. Nós não vemos ele buscando direção, orientação do Senhor. Davi em tudo, ele buscava uma direção de Deus. Deus era o Senhor da vida de Davi. Quando morreu Saul e o Jonatas, e ele já tinha sido ungido rei, estava tudo preparado para ele assumir o reino. Morreu Jonas, Saul, ele já me reconhece como rei, fui ungido por Deus, por Samuel o profeta, eu vou lá e vou assumir o reino. Ele não vai. Segundo Samuel 2:1, depois dessas coisas, da morte de Saul e Jonas, disse Davi ao Senhor, subirei eu a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor, sobe. Ele pergunta novamente, Senhor, para onde subirei? E o Senhor, para Hebrom. Ele era muito obediente, ele era um servo. Qualquer outro, não, eu vou assumir todo Israel. Deus falou que eu sou rei, rapaz, eu vou assumir tudo. Não, ele tinha promessa, mas sabia que Deus tinha os seus caminhos. Então ele disse, Senhor, eu não sou dono do meu caminho. Qual é o meu caminho? E o Senhor falou assim, não é assumir tudo não, rapaz. Agora nós vamos para Hebrom, fica lá em Hebrom 7 anos e 6 meses, depois eu vou fazer uma outra obra. Qualquer um, ou a maioria de nós, ia querer assumir tudo de uma vez. Davi era muito prudente, muito servo. Deus era Senhor da sua vida. O Salomão não. Salomão, vou fazer a casa do Senhor, e fez, e depois vou fazer os meus palácios, e anos fazendo palácios, importando cavalos do Egito. Ele foi fazendo o que queria, como queria, ele só foi usufruindo do que Deus deu. Isso é um perigo, a gente querer usufruir do que Deus deu sem saber, que nós, mesmo que Deus nos tenha dado muito, nós continuamos a ser servos do Senhor. Fortificou-se, verso 13, o rei Roboão em Jerusalém continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém, que cidade que o Senhor escolheu dentre
todas as tribos de Israel para lhe estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração a buscar ao Senhor. Queria destacar algumas coisas, irmãos. Toda a glória, toda a riqueza de Salomão se desfez em tão pouco tempo. Rapidamente, logo depois que o Roboão assumiu, toda aquela glória que o mundo inteiro invejava, admirava, desejava, tudo aquilo se perdeu. Deus pode fazer isso de uma hora para outra num país, Deus pode fazer isso de uma hora para outra na vida de alguém. Amós 5,9 diz assim: Ele faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína. Súbita, de repente, Deus pode fazer. Por isso que a gente deveria temer mais a Deus. Nós costumamos a receber as bênçãos do Senhor e nós começamos a nos empolgar com as bênçãos e usufruir das bênçãos, e nós esquecemos, num piscar de olhos, Deus pode fazer tudo aquilo se desfazer, como fez com Roboão. Salomão tinha uma riqueza inimaginável. Eu lembro sempre do trono de Salomão, né? Algo gigantesco, leões de ouro, 6 leões de cada lado, tudo de ouro. A Bíblia diz que nunca se houve um trono, uma obra semelhante, nunca, em nenhum lugar. Devia ser algo espantoso, só o trono dele, havia muitas outras coisas. Aquele trono não se tem notícia de toda aquela glória de Salomão. Tudo se fez, e tão rapidamente, tanta riqueza, e se desfaz tão rapidamente. Será que isso pode acontecer? Pode. De uma hora para outra, uma pessoa pode empobrecer. De uma hora para outra, uma empresa que a pessoa se dedicou a vida inteira, pode falir. Eu, como contador, já vi isso. A pessoa se dedicar a vida inteira a uma empresa, um pai, uma mãe, e um filho assumir em pouco tempo aquela empresa falir, que era conceituada, conhecida. De uma hora para outra, meu irmão, você perde a saúde, você descobre um câncer, uma doença grave. É da noite para o dia que você pode ter um diagnóstico terrível na sua vida. É bom que a gente pense isso, nos dá mais tremor. Aquele que se dedica tanto ao emprego, o emprego que sonhou, a carreira que sonhou, de uma hora para outra, Deus acaba com o seu emprego, com a sua saúde. Aquele que se dedica à beleza, né? A beleza é um Deus hoje em dia, né? Abre portas, dá curtidas, traz milhares de reais aí para as mulheres bonitas. De uma hora para outra, Deus tira a beleza, a pessoa tem um problema sério. Eu me lembro de uma irmã de Pati, e eu esqueci o nome dela, ela considera muito a gente, e eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu fui em Pati do Alferes, e nós estávamos numa casa, orando, fogo caindo, Deus revelando, maravilha, e ela ia sair. Ela era uma menina linda, e quando ela saiu, eu falei, pô, não vai ficar? Falei, acho que com o irmão dela, pô, não vai ficar não, ela vai sair para balada aí. Falei, pô, fala para ela ficar no culto, na reunião e tal. E ela, não vou ficar não. Eu lembro que eu segurei a mão dela, falei, fica no culto, querido. Ela puxou a mão assim, ficou zangada. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu lembro que eu segurei mesmo a mão dela. Nunca tinha visto a menina. Vi naquele dia, conheci naquele dia. Eu segurei a mão dela, ela puxou, ficou zangada. Até as pessoas da casa ficaram meio assim, ó, Luiz segurando a mão. Eu era jovem também, ela jovem, né? Deve ter pensado alguma coisa. E ela foi embora. E ela era linda, eu lembro dela. Que beleza tinha aquela menina. Bom, naquele dia ela sofreu um acidente terrível, ficou no CTI muitos meses, perdeu parte das nádegas, fez enxerto, rosto deu problema. Ela nunca mais foi a mesma. Graças a Deus, se voltou para Deus. Eu até que pouco tempo perguntei para a pastor Nilson, ela estava buscando a Deus, servindo ao Senhor. Mas toda aquela beleza, numa noite se fez, Deus se desfez, né? Deus pode fazer isso. De uma noite para o dia, irmãos,
tudo pode acabar. Toda aquela glória acabou. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Apesar de Salomão, irmãos, ter toda aquela glória, ele perdeu a essência que o seu pai tinha, né? O Davi, ele ficou com a essência, ele ficou com aquilo que tinha valor, com aquilo que ele não podia perder. Como é que é, Jim Elliot? Não é tolo aquele que dá o que não pode perder, não pode reter, para ganhar o que não pode perder. E é verdade, né? O Davi fez isso, né? Davi entregou tudo. No final da vida, ó, tudo que eu juntei tudo para o santuário do Senhor. Agora o que é meu particular eu dou também. Isso aí eu posso perder, eu estou morrendo. Mas o que eu levo, eu nunca vou perder. O que ele levou para si, ele não perdeu. O Salomão perdeu tudo aquilo por meio do seu filho Roboão. Toda aquela glória se foi. Em nenhum lugar, pelo menos que eu lembre, você encontra Deus falando: por amor do meu servo Salomão, pela glória que Salomão teve na terra, pela riqueza de Salomão. Nada, não é disso. Agora de Davi nós encontramos várias vezes: por amor do meu servo Davi, por amor do meu servo Davi. Lá na frente, por amor do meu servo Davi. Davi conservou aquilo que era essencial. O Salomão valorizou aquilo que era aparente, que era passageiro. Em 1 Coríntios 15:19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens, porque tudo de um dia para o outro pode acabar. A situação financeira de um país, de um ano para o outro, pode se ver terrível. Hoje nós podemos estar aqui com o nosso país abençoado aí, uma economia boa. Ano que vem, nessa mesma data, se Jesus não voltar, o país pode estar quebrado, destruído. E às vezes a gente não pensa nisso, a gente fica sempre esperando, na esperança, ou querendo ter esperança para usufruir daquilo que é bom. Mas é sempre bom valorizar aquilo que é eterno. Isso nós não vamos perder. Isso, agora, meu irmão, não valorize o que é terreno. Por isso Colossenses 3:1 diz isso: ora, se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto. Colossenses 3:3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Jesus não se manifestou, é só no milênio que Ele vai se manifestar. A nossa vida está oculta com Ele. Deus não nos chamou para usufruir das coisas da terra. Deus nos chamou para pensar nas coisas que são do alto. Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Não valorize, não anseie por coisas da terra. O que Deus te der, use com sabedoria. Mas você não vai levar nada disso. Isso pode se desfazer de uma hora para outra. 1 Timóteo 6:7, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:7, porque nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Uma hora para outra, tudo se desfaz. Eu queria voltar então com os irmãos ao verso 1 e meditar algumas coisas com os irmãos. Vamos voltar para o verso 1. Tendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Quando ele conquistou o que achou que tinha que conquistar, ele começou a vacilar. Quando ele se tornou, consolidou o seu reino, e a prosperidade que tinha, ele se perdeu. A prosperidade hoje tão exaltada, desejada, buscada, na minha opinião, na maioria das vezes é um tropeço para o cristão. A prosperidade, Deus suprir a necessidade é uma coisa, a prosperidade, essa busca pela prosperidade, na maioria das vezes vai ser um tropeço. Eu conheço poucas pessoas que, eu já falei isso várias vezes, que se tornaram prósperas e se tornaram mais espirituais. Eu conto no dedo
pouquíssimas pessoas, a maioria das pessoas, com a prosperidade, elas começam a ter comodismo. Elas compram isso, compram aquilo, um carro mais confortável, uma casa melhor, uma televisão maior, e aquilo vai trazendo comodismo. Isso é pecado? Eu não estou falando que é pecado, mas eu estou falando que pode levar ao pecado, porque vai trazer comodismo, vai trazer distração. O cara, quando está duro, sem dinheiro, o que ele vai fazer? Eu vou para a igreja, não tem nada para fazer, tem dinheiro para ir para lugar nenhum, não posso comprar nada, a minha roupa já está meio desgastada, eu vou lá para o shopping passar vergonha, eu vou para a igreja, vou buscar Deus. Então a prosperidade leva a isso, ao comodismo, às distrações, ao esfriamento da fé. O que nós precisamos, irmãos, é saber que tudo que Deus nos dá, nós continuamos, apesar de tudo que Deus nos dá, eu acho que esse foi o grande erro de Salomão, nós continuamos a ser servos. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. Amém? Eu queria então ler com os irmãos, abrir um parênteses, e ler lá em Lucas 12, que fala sobre isso, a necessidade de se considerar sempre um mordomo. Por mais que Deus me abençoe, eu sou um mordomo. Eu sou um servo para cuidar daquilo que o meu Senhor me deu. Deus me deu bens materiais, não é para eu usufruir de todos os bens da maneira que eu quero, como Salomão fez. É para eu colocar aquilo à disposição do meu Deus. Eu vou poder usufruir? Claro, Deus é misericordioso, Deus é bondoso comigo, Deus não quer me ver na miséria. O problema é que tudo que eu ganho e que eu conquisto, eu não considero que aquilo é algo de Deus, que eu sou apenas um mordomo daquilo, eu considero que aquilo é meu. Esse foi o erro de Salomão, tudo era dele, ele fazia o que queria, da maneira que quisesse. O Davi não, toda a glória que ele recebeu, toda a riqueza, tudo aquilo, ele entendia que era do Senhor. Senhor, isso é para quê? Para construir um templo? Então tá, então eu vou guardar aqui para o meu filho Salomão, e eu vou começar a organizar toda aquela obra. Não era para ele aquela riqueza era do Senhor, com um objetivo que Deus tinha, não deixou que ele construísse, mas falou que o filho ia construir, e ele entendeu isso. Eu sou um mordomo de Deus, não é para eu usar tudo isso para mim, é para eu saber administrar aquilo que Deus tem me dado. Lucas capítulo 12, no verso 35, nos fala sobre essa disposição de ser mordomo. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe o abram. Nós não somos donos da casa. Nós podemos estar administrando, comendo bem, estar usufruindo daquele casarão, mas é bom a gente saber que existe um dono da casa. Mesmo que ele nos tenha dado a liberdade que deu a esse homem aqui, provavelmente ele era um administrador, usufruía de tudo, da comida boa, do conforto, mas o Senhor fala, mesmo ele usufruindo tudo, ele não é dono. Existe um dono do que você está usufruindo, rapaz, lembra disso. Ele vem, ele vai pedir contas do que te deu para administrar. Não se considere dono, não. E a gente, na maioria das vezes, se considera dono do que tem. Nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, Deus nos deu, porque nós merecemos, então nós somos donos. Nós vamos fazer com aquilo que temos o que queremos. A gente não se considera mordomo muitas vezes, 37. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e aproximando-os servirá. Maravilha. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Na primeira vigília a gente vai bem, Tudo é do Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Deus da minha alma, eu entreguei tudo para Jesus. Na segunda vigília,
eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida séria, porque a minha vida financeira está ruim. Os irmãos, esse negócio de igreja, os irmãos não consideram isso não, rapaz. Eles estão vendo a minha vida como é que está, não. Então eu tenho que tomar algumas decisões profissionais aí e tal. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ali, lá, colar. Aí na terceira vigília eu já estou mais para lá do que para cá, né? Mas a Bíblia diz que na primeira, na segunda, na terceira vigília, a gente tem que estar ali atento, sendo mordomo. 39. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Interessante isso, né? O fiel e prudente recebe de Deus pessoas para ele cuidar. Não é para ele usufruir do que o Senhor lhe deu. O que o Senhor lhe deu é para ele cuidar dos outros. Né? Nem há ênfase aqui dele cuidar de si mesmo, não, e no momento. O fiel e o prudente, o Senhor vai confiar pessoas para ele dar o sustento daquilo que eu dei para ele. Eu dei para ele, então ele vai cuidar dos outros com aquilo que eu dei para ele. Não é para ele usufruir totalmente daquilo que eu dei. É para ele usar o que eu dei para ele para cuidar dos conservos. 43. Bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, confiará todos os seus bens. Aí sim. Depois o Senhor vai nos dar o que é nosso, a nossa herança, o nosso galardão. Por enquanto, nós somos apenas administradores. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis. Aquele servo que, porém, conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tem pessoas que acham que receberam muito, porque elas são muito boas. Elas vão ser muito mais cobradas. Quanto mais você recebe, mais responsabilidade você tem. E mais você será cobrado por Deus. Nós pastores, a gente gosta de ter sempre uma multidão, né? Eu acho que não tem pastor que não gostaria de ter uma grande igreja com uma multidão, né? Se a gente soubesse que vamos ser responsabilizados por cada pessoa, eu acho que a gente ia pensar diferente. Senhor, deixa eu cuidar das 10 aqui. Vou tentar cuidar da melhor maneira, ser fiel com essas 10. O nosso coração é terrível. 10 pessoas, vou cuidar de 10 pessoas a vida inteira? Pô, vão rir de mim. Que pastor é esse que tem 10 ovelhas? Vão zombar de mim, rapaz. Eu quero ter 1000 pessoas comigo, saberem que eu sou o pastor ungido. Eu vou dar conta de 990. De repente, se eu desse conta daquelas 10, seria muito mais fácil, né? Então, o que tem 1000 vai ser muito mais cobrado, muito mais responsabilizado. Independente de números, o importante é ser fiel naquilo que Deus nos deu. É ser um mordomo fiel, cuidar do que Deus nos deu, seja 1, seja 1000. Mas sabendo que não é um bom negócio ficar querendo grandeza. Não é um bom negócio ficar querendo muito. Se Deus der, amém. Que Ele dê graça para cuidar, para usufruir, para ser mordomo. Mas não é um bom negócio querer muita riqueza. A maioria das pessoas que obtêm riquezas e grandezas, elas se perdem e não vão dar conta, não vão ser fiéis naquilo que Deus lhes deu. Então, irmãos, é bom sempre ser o mordomo como Davi o foi. Davi era o mordomo. Toda aquela riqueza,
Davi continuava o mesmo, por tudo que ele havia, em tudo que havia sido trabalhado em sua vida, ele continuou mordomo até o final, e no finalzinho ele deu tudo para o Senhor. Senhor, continuo sendo mordomo. Final... Queria ler com os irmãos verso 2 ao 4, enfatizar um pouquinho esse jugo do Senhor. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías o profeta, Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, porquanto eu vos deixei no poder de Sisaque. Deus entregou o povo de Israel ao poder de Sisaque. Eles iam ficar sob jugo, eles se arrependeram, não havia mais solução. O próprio Deus os entregou ao jugo daquele rei tirano. Eu creio que o povo de Israel insistiu muito no pecado. O rei Roboão insistiu muito, Deus deu muitas oportunidades para ele. Ele não se arrependeu, isso me dá muito temor. Então Deus falou: agora quem coloca vocês sobre jugo sou eu. Deus está sempre nos dando oportunidade, a cada dia, de nos arrependermos, de nos convertermos. Se nós insistirmos no pecado, Deus pode até amanhã, se nós nos arrependermos, perdoar o pecado, mas Deus pode nos colocar sob o jugo daquele pecado, pode até permitir que aquele pecado nos destrua. Romanos 1:28 diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus entregou, a pessoa não quer Deus, Deus entrega a pessoa para o mal. Depois a pessoa não consegue se arrepender, não consegue fazer o que é o bem. O povo de Israel se endureceu tanto que Deus falou com ele: porque derramarei sobre vós o espírito de profundo sono sobre a vida de vocês. O povo ficava sonolento, não conseguia mais se arrepender. Esse é o problema, irmãos, e muitas vezes nós não nos arrependermos prontamente quando ouvimos a palavra de Deus, tomarmos alguma atitude diante de Deus, para que o jugo do Senhor, ou Deus não nos coloque sob um jugo terrível desses. Se nós insistirmos no pecado, depois a gente pode querer se arrepender daquilo e não conseguir se arrepender. Ou pode se arrepender, Deus nos livrar da morte, mas nos deixar sobre o jugo que vai doer muito o nosso coração, o jugo de um marido, o jugo de um patrão, o jugo de um rei, um Sisaque da vida, né? O povo de Deus se endurece tanto, aí Deus deixa lá: então eu vou colocar vocês sob o jugo de Sisaque, e não vou tirar vocês, vou perdoar o pecado, vocês se arrependeram, muito bem, não vou destruir totalmente não, ainda há coisa boa aí no Brasil, mas eu vou deixar vocês sob o jugo de um rei ímpio. Já pensou se Deus fizer isso conosco, nessas eleições aí, nos colocar sob o jugo de um ímpio? E aí nós vamos sofrer, nós vamos chorar. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: mesmo debaixo de um jugo, mesmo que Deus nos coloque debaixo de um jugo, de um governo ímpio que nos persiga, mesmo que Deus nos coloque diante da ira do mundo, né, da sociedade, mesmo assim Deus continua sendo o mesmo, amém? Deus continua do mal fazendo bem, Deus da treva pode fazer luz, onde abunda o pecado pode superabundar a graça. Então mesmo que Deus permita isso, eu espero que Ele não permita, tenha misericórdia de nós, mesmo que Ele permita isso, ainda há esperança para o povo de Deus. E foi debaixo de jugo que nós vemos as maiores maravilhas na Bíblia. Foi quando eles estavam debaixo do jugo de Faraó, que Deus fez aquelas 10 pragas maravilhosas, destruiu no Egito, libertando o seu povo. Foi debaixo do jugo da Babilônia, que o Daniel se levantou. Mas o Daniel não já estava lá? Mas foi debaixo de jugo
que ele resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Mas ele não podia ter feito isso em Jerusalém? Poderia, mas não fez. O Ezequiel não poderia estar profetizando lá, mas foi debaixo de jugo que Deus tocou em coração de homens. Deus levantou profetas, Deus levantou Sadraque, Mesaque e Abednego e fez os homens andarem no meio do fogo. Nunca se ouviu isso na história da humanidade. 3 jovens andando no meio do fogo e não se queimando, com o 4º homem da fornalha. Mas isso foi debaixo de jugo. Foi debaixo de jugo que Deus expandiu o evangelho por toda a terra. O povo de Israel começou a orar fervorosamente, o avivamento veio. Eles deram aquela relaxada, todo mundo dando dinheiro, vamos comer, beber, curtir aqui, o fogo está caindo, oh, que gostoso. Aí Deus manda o jugo de Roma sobre eles, eles são expulsos de Jerusalém, perseguidos, e aí eles começam a pregar o evangelho se expande por toda a terra e maravilhas acontecem. Então, eu espero que o jugo não venha sobre nós, mas se vier, mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Deus é poderoso para debaixo de jugo fazer grandes maravilhas como fez no passado, né? Então acho que nós temos que orar por nós, pela nação, mas estarmos atentos a isso, pedindo a Deus, né, que a gente não nos coloque debaixo de um jugo ímpio, porque vai ser doloroso, né? A gente ficar debaixo de um jugo é doloroso, vamos sofrer, mas se acontecer, mesmo assim, debaixo de jugo, Deus continua fazendo maravilhas, milagres, Deus continua sendo o mesmo, Deus nem dá bola para Sisaque, Deus não dá bola para ninguém não, Deus continua sendo Deus, continua operando maravilhas, embora o rei ímpio, que ele mesmo colocou, e ele tira a hora que ele quiser, mas mesmo que ele deixar ele lá, às vezes é por meio de um jugo, que a igreja vai ser reavivada, vai ser... ter novamente vida, vai ver milagres, vai voltar à essência de Davi, né? Voltar a ser mordomo e não usufruir das bênçãos que Deus dá. Amém? Voltamos a essa palavra aí abençoada com o nosso pastor Luiz Henrique. Bênção, Deus sempre falando conosco. E vamos para uma parte do programa muito interessante, muito divertida, muito edificante, muito tudo, que é Conhecendo os Irmãos, com Carol Oliveira. Carol Oliveira? É isso aí. Carol Oliveira. Carol Oliveira. Paz do Senhor, Carol. Paz do Senhor. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Carol. Fala pra mim, Carol, como é que tá essa caminhada aí? Quanto tempo já tem de caminhada? 4 anos. 4 anos? 4 que anos isso, Carol? 4 anos? Deus fez coisa pra caramba na tua vida em 4 anos, hein? Cara, mas o relógio acelerou mesmo. Passou rápido. Cara, 4 anos? 4 anos. Pô, parece que já tem mais tempo que tu tá aí com a gente. Pô. Ah, é? Parece? Não parece, Milena? Parece mesmo. É muita coisa que Deus fez, na verdade. Aham. Casada com filho já. Poxa. Chegou, foi chegando aí, Deus foi te abençoando. Quem te trouxe foi Yasmin, né? Yasmin. Yasmin que pregou pra você? Foi. Você fazia parte de um orfanato, não é isso? Ou não, um orfanato não, uma... Casa do abrigo. Um abrigo de crianças, é isso? Sim. Fala pra mim, como que você foi parar lá? Foi negligência da minha mãe, né? Eu fui pro abrigo com 13 anos. Porque minha mãe deixava a gente sozinho em casa. Né? Ela ficava muito tempo fora, deixava a gente sozinho. Eram 5 irmãos, sozinho, crianças, né? E aí, denunciaram e com 13 anos eu fui parar na Casa da Criança, que é um abrigo que tem aqui na Rua Tereza, em Petrópolis. Né? E... Aí chegou lá, você encontrou com a... Aí cheguei lá, com a tia Cláudia. Tia Cláudia trabalhava lá. Encontrei tia Cláudia. Tia Cláudia que é a mãe da Amanda. Pra quem não sabe, né? Vamos explicando, né? Tia Cláudia é a mãe da Amanda. Mãe da Vanessa. A tia da Amanda também tava lá. Tia da Amanda também? E a Yasmin fazia parte lá também? Yasmin chegou depois. E Yasmin só ia lá, né? Ela só ia lá na hora do almoço, né? Ver a mãe dela. A mãe dela trabalhava lá. A mãe dela trabalhava lá. Tia Regina trabalhava lá. Ah, tá. Aí foi através da tia Regina que ela começou a trabalhar lá também.
A Yasmin. Aí a Yasmin me achou lá. Aí começou a pregar pra tu. Aí na verdade, ela começou a pregar pra uma menina que já era evangélica, que é a Vitória. Né? Uma amiguinha minha que eu acabei conhecendo pescando lá no aquário dos outros, então? Tava. E eu tava lá escondidinha. Aí ela... Mas ouvindo, só ouvindo. Ouvia. Só que ela tava investindo na Vitória. Aham. Aí, de repente, ela começou a conversar comigo, aí percebeu, né, que eu tinha um coração aberto para essas coisas. Eu sempre quis conhecer, saber quem era Jesus, né? Porque para mim, Jesus era só filho de Deus, ponto, né? E eu comecei a me interessar mais, e aí ela começou a ver que eu queria, né? Que eu queria conhecer mais do que ela estava falando, de quem era Deus. E aí, foi. Aí ela te chamou, tu foi pro culto, mas ainda assim tu ficava lá na casa da criança, né? Ainda fiquei. E lá na casa da criança tinha horário, né? Tinha. Aí você não podia sair sempre que queria, tinha que ter... Não? Não Porque podia sair. você era de menor, né? Era Só com acompanhante. Só com acompanhante. E como ela trabalhava lá, ela já me carregava, né? Já pedia pra liberar, e aí me liberava e eu saía com a Yasmin pra poder ir pros cultos, pra célula. Primeira vez que eu tive contato com a igreja, né? A comunidade Ramá foi um ensaio que eu vim. Sua irmã também ficou lá? Minha irmã ficou, só que saiu antes de mim. A sua irmã que tá com a gente hoje. Maria Luísa. Maria Luísa. Pra quem não conhece a Maria Luísa é irmã da Carol. Entendeu? Tem uma nenenzinha também. Laurinha. Caramba, então ela também ficou lá. Ficou. Na mesma. Mas a Yasmin não pegou ela lá? Não, pegou não. A Yasmin me achou lá em 2017 e Maria Luísa saiu em 2016. Entendi. Então quem pregou pra tua irmã foi você? Fui eu. Ai, que bênção. Aí você veio e tal, aí Deus fez a obra e tu saiu de lá. Saí, fui pra outro abrigo. Foi pra outro abrigo? Fui, porque aquela casa ali tava fechando. Aí eu fui pra aquela outro casa abrigo. Ali era meio espírita, parece, não era não? Era. O negócio ali era meio pesado, né? Era. Não é? Muito pesado, inclusive. Eu já entrei ali, né? Meu irmão estudou embaixo de um colégio, né? Meu irmão estudou lá, eu sempre tive medo de entrar lá, achava aquele troço tão mal assombrado, tão estranho, escuro, né? Eu acho que o ambiente provavelmente, né? Conheço poucos orfanatos, não orfanatos, abrigo, né? Mas dá essa sensação de ambientes escuros e estranhos, né? Você entende assim? Entendo. Né? Bem estranho, bem... Medonho, né? Além de ser um lugar já de, né? As crianças ficam tristes lá, né? Aí ainda existe um peso espiritual, né? Por trás daquilo tudo, né? Uma opressão, né? Eu estive lá fazendo uma visita lá. Não lembro pra quem. Alguém que tava lá e a gente foi fazer uma visita. Aí eu falei, pô, que ambiente estranho, né? Ambiente de medo. Opressão, né? De opressão, né? Mas aí, beleza. Aí tu saiu e foi pra outro? Foi pra onde? Fui pra outro. Fui pra Casa da Acolhida, que fica lá em Correias. É casa só de menina. Aí eu fui pra lá e lá eu fiquei, eu acho que 1 ano e pouquinho. Até completar 18 anos. Caramba. E lá também era prova? Era uma prova menor. Era uma prova menor? Um pouquinho mais fácil. Ela era mais tranquila? Era. Me liberavam mais, até porque eu já tava fazendo 18 anos, né? Aí já me liberava mais um pouco. Também eu já saía sozinha, já tava trabalhando, né? Aí fazendo curso, estudando. Benção. E o Maicon? O Maicon... Veio quando o Maicon? O Maicon veio e foi junto comigo. Eu tomei a decisão e logo em seguida ele tomou também. Você já namorava o Maicon, então? Já. E aí o Maicon, quando você toma a decisão, ele vem logo o pacote todo, né? Que bênção, né? E ele tomou uma decisão firme também, tá aí até hoje, graças a Deus. Tá com a gente até hoje. Ai, que bênção. Aí veio pro Senhor, e aí? Deus começou a fazer um monte de coisa. Começou, mudamos muita coisa no nosso relacionamento. Fizemos também namoro santo, até o casamento, tomamos essa decisão. Foi difícil.
Porque você Mas já ele tinha um faleceu. relacionamento Já mudando, 2 né? anos que a gente tava namorando, aí a gente entrou na igreja. Uhum. Já tava, Aí falou, não, agora o namoro é santo. agora chega. A gente tentou, né, se santificar o máximo que a gente pôde, né? E a gente foi seguindo até casar. Entendi. Aí tu casa, mas aí, pô, tu se casou, Mike não tinha nada, tu não tinha nada, zerado, começaram do zero mesmo, Do zero. né? Porque não tinha aquelas referências de família, herança, não tinha nada, né? Foi tudo zero mesmo. Do zerão, Zero, pela zero. fé, tudo pela fé. Tudo pela fé. Caramba. E exemplo dos irmãos também. A gente olhava muito para os casais da igreja. Aham. Né? A gente via, achava legal algumas coisas, outras coisas não. Não era tão boa Aí a assim, gente tentava né? colocar no nosso. E a gente conseguiu ficar da nossa forma, do jeito que a gente quer. Né? Maneiro. Muita coisa para acertar ainda, mas já tá melhor do que tava. Né? Aí daí veio e trouxe a irmã. Aí saiu de lá, já saiu. Quando tu sai, tu casa, que tu sai, não? Oi? Da casa da... Não, eu saí do abrigo, aí lá eles arrumaram uma casa pra mim. Uhum. Né? Aí eu fui morar sozinha, em Pedro Ivo. E o Maico morava na 24 de Maio, lá na Rua Nova, né? E quando a gente casou, eu juntei minhas coisas e fui pra Rua Nova. Ah, tá. Aí foi pra Rua Nova e já morava com o Maicon, então Aí eu fiquei lá. já ficou lá. Ele já tinha casinha lá. Ele já tinha uma casinha e tal. E aí começou lá do zero. Você Comecei do zero. e o Maicon. Aí casaram direitinho. Casando direitinho. Foi uma bênção, né? E aí Deus abençoou até com um apartamento aí. Fala essa história. 2 semanas, uma semana e pouco antes de acontecer isso tudo que aconteceu com Petrópolis, a gente ganhou um apartamento da minha madrinha. Antes da enchente, né? Antes da tragédia, da enchente, das barreiras, aí a gente... Deus deu para nós, né? Um apartamento. E uma coisa importante que eu queria deixar é que a minha madrinha é espírita, né? De Allan Kardec, não sei se os irmãos Mas vão ela esteve lá no seu saber. casamento. Esteve no Tava meu lá, tava lá. casamento, no meu noivado, adorou a palavra, adorou o pastor Luiz, né? O jeito que ele fala. E, inclusive, ela me pede oração até hoje. Ela tá passando por algumas coisas, ela vai, me pede oração. E é muito legal. E a respeito do apartamento, ela é espírita. Nunca que eu ia ouvir sair da boca dela alguma coisa assim, de Deus, né? Falando sobre o Senhor e tal. E aí, a gente foi sair para ver um apartamento. A princípio era só de aluguel, porque a gente queria sair de lá da Rua Nova, casa muito gelada e tal. A gente queria caçar outro aluguel, outra casa de aluguel. Aí ela achou, ela falando, né? Achou um apartamento e pra mim era aluguel, né? Aí eu entrei dentro do carro com eles e ela falou, olha, tem uma surpresa pra você. Aí eu falei, pode falar. Aí ela falou que não era pra ser aluguel, não ia ser aluguel e que ela tava me dando um apartamento. Caramba, que maneiro. E ela falou assim, olha, Jesus Ela não te quer deu ser minha apartamento. madrinha, não? Pergunta pra ela. Eu tô querendo um apartamento. de repente. Vai que, né? Vai que, né? Ela me Ela me ajuda. Ela Fala assim, lembra daquele camarada que pregou lá? Meu casamento, né? Ele tá querendo um apartamento também. Ela te deu um apartamento, Ela me deu um que maneiro, apartamento. cara. E ainda falou que foi Deus que me deu o apartamento. Ela falou, olha, Jesus está te presenteando, alguma coisa assim. Caramba. Um apartamento. Deus Aí eu, usa fui, quem eu ele abri quer, o né? olho assim e falei, o quê? Carol foi muito abençoada, né, André? Eu vivi um Sou pouquinho assim abençoada. com ela, né? Embora ela tenha tido esses momentos aí, né, tal, mãe dela longe. Aí Deus mandou uma madrinha pra ela, adotou ela lá no orfanato, né? Adotou assim, né? E sempre te ajudou, né? Conta um pouquinho sobre Em isso. tudo. Em tudo. Aí tu foi adotada por ela? Eu fui adotada por ela. Eu não saí do abrigo, mas ela virou minha madrinha, assim. E até hoje ela tem um carinho enorme por mim, né? Tudo que eu preciso ela me dá. Eu falei com ela, quero estudar. Aí ela foi lá e pagou o curso. Perdi o celular. Ela foi lá e comprou um. Preciso de notebook pra estudar. Ela me deu um notebook. Foi a madrinha que Deus me deu. Ela puxa minha orelha. Muita coisa. E ela é espírita? Ela é espírita. Pregar pra ela.
Tô Dá o que tu tentando. tem. Dá o que tu tem, minha irmã. Eu vou dar o que eu tenho, com certeza. Verdade. Cara, que doideira, né? Que doideira. Deus faz as coisas assim, tremendas, né? Fala. Eu queria que ela falasse um pouquinho como é que era a vida dela antes de Jesus, né? Eu sei que o testemunho dela é bem profundo, né? E como é que foi, né? Como é que era a tua vida antes, né? O que você sentia, o que tu pensava, né? E depois quando tu encontrou Jesus, como que foi pra tu, né? Eu era uma adolescente já, né? Quando eu fui pro abrigo. E antes disso, eu não tava nem aí pra nada. Assim, não bebia. Não gostava de bebida, nem cigarro, nem droga nenhuma. Nunca nem usei. E eu ficava quieta na minha, né? Eu sempre quis ter um futuro diferente do que eu via da minha família, né? Enquanto eles estavam morando... Não que isso seja um problema, né? Morando numa casa, tipo, de chão de barro, eu queria que a minha casa tivesse piso. Eu sempre foi assim, desde que eu lembro, né? De querer ter um futuro diferente do que a minha mãe teve, né? Do que o meu pai, minhas tias, né? Conquistar coisa que eu nunca tive na minha vida. E por mim mesmo, não que alguém chegasse... Toma aqui. Não, eu queria era trabalhar para poder ter o que eu tenho hoje. Né? Claro que eu fui muito abençoada, né? Mas eu sempre tive isso assim na minha mente. Eu nunca quis fazer muita besteira para eu não me enrolar, né? E antes da Yasmin me achar, era assim. Eu tava indo pra escola, tranquila, não me metia com muita gente, até porque eu sou medrosa. Então eu ficava tranquila. Mas isso também me trouxe um pouco assim de depressão, sabe? Ansiedade. Isso antes de achar Jesus. Eu era um pouco estranha, quietinha. Eu não gostava de abraço. A pessoa chegava perto de mim e eu ficava olhando assim. Aí vinha me abraçar, eu saía correndo. Tu ficou Era afastada, fechador. Eu me fechei. Fechei. Até por conta de ter sido tirada da mãe, né? Praticamente abandonada, né? Porque se te pegaram foi porque tua mãe, né, não cuidou, né? E aí você se fechou, né? Me fechei. E aí eu não queria papo com ninguém. Já tive 3 psicólogas e elas me perguntavam as coisas e eu ficava, não quero falar não. Eu ficava bem quietinha assim. E tudo me entristecia também, né? A respeito de família, essas coisas assim. Eu ficava bem triste. E depois tiraram os meus irmãos, aí eu fiquei sozinha. O meu maior medo era ficar sozinha e eu fiquei naquele abrigo lá, né? E... Um dos seus irmãos foi pra fora do país, é isso? Foram, eles... Eu não sei se eles estão bem, mas eles foram para os Estados Unidos. E 2 estão lá, né? Que é o Pedro e a Angélica. Foram adotados, né? Eles foram adotados. E aí, pra mim, aqui ficou a Maria Luísa, que já tinha saído do abrigo até antes mesmo desses 2 que foram adotados pra fora. E o Matheus. Só que o Matheus fez tanta bagunça que tiraram ele do mesmo abrigo que eu tava. Botaram ele em outro. E acabou que eu fiquei sozinha ali, né? E pra mim piorou. Eu ficava... Nossa, era igual um bicho, assim. Se fechou, né? Me fechei, completamente. Porque quem tava ali que eu abraçava, que eu protegia, foi embora. Eram os seus irmãos, né? Porque mesmo sem a mãe, os irmãos ficaram, né, juntos. Aí separou os irmãos. A minha mãe nunca teve presente. Então eu só tinha eles. Aí juntaram a gente num abrigo, depois tiraram, separou. Cada um foi para um lado. Uma foi adotada, 2 foram adotados e a outra foi adotada pela madrinha. E aí eu fiquei sozinha. Aí tu ficou mal. Fiquei. Até que a Yasmin brotou do nada lá no abrigo e me achou. Começou a ministrar Jesus na tua vida. Aí tu cai numa igreja, um montão de gente, um montão de irmão. Amei. Eu tava sendo tratada, porque eu não gostava de abraço. E do nada brotava um irmão. Milena abraçando. A Milena foi uma que colou em mim. E ela gosta de abraçar. Ela já chega abraçando, beijando as irmãs, abraçando. Beijando também não, mas abraçando, um abraço. Paz do Senhor pra tudo quanto é lado. Um beijo babado das irmãs. Não faço isso. Mas aí começou aquela comunidade, né? Então a comunidade foi
essencial na tua vida, né? Até porque você mudou muito, muito, muito de quando veio, né? De quem você se tornou hoje. Você parecia, sei lá, né? Ficava excluída até, né? Não se relacionava, não falava, né? Cara, essa menina, o que aconteceu? É assim mesmo, tem que ir devagar com ela. Falei, pô, né? Não falava, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Tava fechada realmente, né? Eu não queria, porque a minha história me entristecia. Hoje não, hoje eu falo tranquilo, mas eu lembrar que, poxa, foi abandonada e a pessoa chegar perto de mim, poxa, tu mora no abrigo, tu morava no abrigo, isso me machucava. Sim, né? É claro, é uma ferida, né? Mas hoje eu entendo que você aqui é para mostrar, cara, o poder de Jesus, entendeu? Para mostrar, para testemunhar que, cara, pô, tu já passou por um abrigo, mas Jesus te encontrou lá dentro do abrigo, cara. Me achou lá no Caraca, né? Não é verdade? Papai foi lá te buscar. Peraí, cara, né? A gente ia resgatar tá sem aqui. pai, né? Tá sem pai. Vou te mostrar quem é teu pai. E isso, cara, alegra muito o nosso coração, entendeu? Isso traz muita esperança, porque, né, igual você falou, isso me entristece, mas é claro, né, humanamente, pô, né, ficar falando dessas coisas é chato. Se Jesus não tivesse te encontrado, aí ia ser pior, né? Tu chegar a contar toda essa história sem Jesus nela, sem uma Yasmin aparecer lá toda enrolada para ministrar na tua vida, cara, né, aí sim a história não seria triste, né? Pra mim seria muito triste. Mas é que te traz aqui foi essa transformação, porque nós te conhecemos quando você chegou, né? Essa Carol aí, né? Escondida, né? Que não gostava de ninguém, que não gostava de comunhão, que não gostava de falar, que não gostava de nada, desconfiada de todo mundo. Pô, não era totalmente desconfiada? Verdade. E aí a gente hoje não, né? Hoje a gente vê uma pessoa que Deus fez uma obra maravilhosa, né? E transformou por dentro. E, né, hoje tem comunhão, hoje conversa, hoje sorri. Você não sorria, cara. Você não sorria, entendeu? Hoje a gente consegue ver o seu sorriso. Antes não, né? Verdade. Antes você era muito... carregava aquela nuvem preta do abrigo lá. E aí, falando do apartamento, é interessante, né? E aí a casinha que morava lá, aconteceu o quê? O barro pegou. O barro pegou, né? O barro catou minhas coisas. O barro desceu e aí estragou as pouquinhas coisas que você tinha. E aí, mas Deus já tinha preparado antes para você uma casa, né? Olha como Deus foi maravilhoso contigo, né? Não só com a casa, né? Com os irmãos, né? Deus te deu um casamento, né? Me deu um casamento. Te deu uma família, te deu uma filha. Tu imaginava que tu ia viver isso? Eu não. Lá, entendeu? Quanto tempo tu tá aqui mesmo? 4 anos? 4 anos. Há 4 anos atrás, tu imaginava que Deus ia fazer uma transformação dessa? Chorando lá naquele abrigo lá, chorando sozinho lá. Sozinho. Não imaginava nada disso. Inclusive, o meu casamento nem eu entendi o que aconteceu ali. Tu nem sabe que casou. Eu entrei olhando Eu falei assim, vou casar mesmo. Eu sei que o Mac tá ali, mas que esse tanto de gente, por que tá bonito assim? Eu ficava olhando e falei, poxa, nada do que eu botei na minha cabeça, assim. Eu tava eu acho que até no mesmo dia eu tava falando assim, eu não vou casar. Porque tá feio. Quer ver que tá feio? Eu ficava assim, não vou, porque eu tô com vergonha. Tudo feio? Porque tu achou que ia ser tudo esculachado? Eu ficava olhando e falei... Tu contratou a melhor que tem, filho. Eu sei, mas tipo assim... Eu deixei tudo pra ela. Tu contratou a Débora, filho. Esquece tudo. Eu não fiz nada. Quem fizeram foi a Milena e a Débora. Eu nem fiz quase nada. A Milena não, cara. A Milena só... A Débora, então. Aquela ali que como é que é o nome? Só fui cerimonialista, assim. Quem cuida de casamento? Esqueci o nome. Conselheira, não? Cuidadora? Qual é o nome? Fala. Ornamentadora. A Débora que faz isso, cara. A Débora é boa nesse negócio.
E ficou lindo. Ficou lindo. Ficou. Cara, simples, dentro da nossa igreja. Cara, a gente já fez alguns casamentos, mas o teu foi muito top, cara. Foi muito top. top. Não é a primeira pessoa que sabe qual foi a nossa sensação de estar casando uma irmã, cara? De verdade. Você entendeu? A nossa sensação de igreja, de corpo. Por isso que a igreja tava cheia. Entendeu? Por isso que quando acabou o casamento, os irmãos ficaram dançando. Gente, aquilo ali foi um marco, né? Vamos dançar. Porque nós, entendeu? Quando tu casa uma irmã mais nova, tu fala, caraca, que maneiro, que bênção. A sensação foi essa. E por isso que ficou tudo bonito, pô. A gente não tava fazendo pra qualquer um, tava fazendo pro irmão, pô. Verdade. O irmão, mas não é o irmão da igreja, do Pai do Senhor. O irmão mesmo, pô, caraca, né? Que maneiro, vamos fazer o melhor. Pô, tuas fotos, então, quando eu vejo, são maneiríssimas. Eu falo, pô, nem parece, cara. Mas Deus abençoou muito. Eu acho que olha só, o fotógrafo era ruim e Deus abençoou, cara. Foi um dos casamentos mais top, assim, marcantes, que a gente saiu mais de lá alegre. Cara, foi muita alegria teu casamento. Dançando no final. Por conta da tua história, né? Cara, por conta de tudo que vocês viviam ali, né? E a gente viu essa transformação muito maneiro, assim, de muita alegria, né? Hoje a gente vê o Maicon, você, pô, Deus te deu um apartamento, né? Deus te deu uma filha, Deus te deu uma família maior, né? A igreja, né? E, cara, acho que Deus te mima pra caramba. Muito. Ele virou, eu costumo dizer que Deus é pra mim o que eu nunca tive. Pai e mãe. Ele realmente é o que eu nunca tive. Eu fui fazer uma prova sem saber nada e sem estudar. E eu passei. Tipo assim, eu só coloquei nas mãos dele e ele fez. Né? Eu tô pra fazer uma prova e eu tô pedindo a Deus o mesmo milagre. Vamos estudar. Eu tô estudando. A visão do pastor Luiz foi a seguinte, ó. Eu vi a pessoa fazendo a prova, tinha que fazer a prova, mas o suor saiu da testa, né, Milena? Milena anotou essa lá? Não, gravei sumamente. Mas ele tava vendo, era uma prova. Aí ele achou que era lágrimas que estavam caindo, né? Achou que o irmão tava chorando. Mas depois ele via que era suor, né? Porque a irmã tava orando por quem ia fazer prova, concurso, tal. E ele falou sobre isso, né? É o esforço, a pessoa tem que se esforçar, estudar. Ora, mas se esforça, né? Não adianta só orar. Mas é isso, né? Deus faz milagre sim, né? Mas... cara, a gente vê esse cuidado todo de Deus na sua vida. E por isso que a gente queria te trazer aqui para bater esse papo, para tu testemunhar aí que não tem, cara, não tem barreiras pro Senhor, né? Verdade. Não tem lugar sombrio, não tem lugar consagrado a Satanás que se o Senhor quiser entrar, ele não entre, né? Os caras lá todos espíritas, né? A casa deles caiu do mesmo jeito, né? Caiu mesmo. Né? Caiu, não caiu? Com certeza. Com certeza, porque Deus tinha um plano, né? A gente trazer. E a gente fica muito feliz aí com a tua vinda e com a tua permanência também, né? Amém? Amém. Verdade. Amém. Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa pra falar? Que eu não... E a Maria Luísa, né? Faltou ela contar essa história aí que ela ganhou a irmã dela pra Jesus, né? Poucos têm esse privilégio, né? O que tu fez? Nada? Meu testemunho. Eu contei pra ela que ela não sabia. Contou pra ela? Ela foi morar comigo, a Laurinha tinha 15 dias, quando eu morava no Pedro Ivo, né? Eu não era casada. E aí eu comecei a contar pra ela as experiências que eu tive com o Senhor, né? O que Deus fez comigo, porque tinha muito tempo que eu não via ela, né? A Maria Luísa se converteu em 2020. Em 2016 foi o ano que ela saiu de perto de mim, né? Que ela saiu da casa da criança. Então eu tava esse tempo todo sem ver ela. E ela nem sabia que eu já era do Senhor, que eu tinha me convertido, nem nada disso não. Aí ela foi morar comigo, comecei a conversar com ela. Fui trabalhar, voltei, né? Cheguei em casa, ela tava lá. Aí tô escutando uma musiquinha. A Laurinha tava vendo um vídeo. Sendo, né, bebezinha, assistindo um vídeo. Aí, que vídeo é esse? A Laurinha tava escutando Barões da Pisadinha, que é um grupo de pagode, eu acho, alguma coisa assim. Aí eu parei o vídeo e falei assim, não, bota esse daqui. Aí eu botei pra ela 3 palavrinhas, né? Aí cantou a musiquinha da Miriam e tal. E ali eu fui mudando algumas coisas. Aí ela já sabia que na minha casa eu não queria essas coisas, né? Aí eu conversando com ela, lavando a louça, né? E ela fazendo outra coisa, e comecei a contar pra ela como eu fui batizada no Espírito Santo.
né? As minhas experiências com Deus, assim, eu fui contando tudo pra ela. Tudo. E eu tenho o maior prazer em contar. fui contando as coisas pra ela e ela baixando assim e tal, né? Eu tava contando pra ela as coisas que eu vivia, né? Como que Deus estava tratando comigo. Tudo assim, eu fui contando. Aí a Milena foi e começou a me ajudar com ela. Perguntando pra ela se ela queria servir ao Senhor, né? Foi fazendo algumas perguntas pra ela, não sei se tu vai lembrar. E ela aceitou. Tu orou por ela, né? E ela aceitou. A Milena me ajudou a converter minha irmã. Aí ela veio e ficou com a gente. Tá com a gente aí. Com as lutas dela, mas tá. Mas no testemunho, né? Foi na raça, né? Foi no testemunho. Foi no testemunho. Foi na vida com Deus, né? É isso aí. Porque ela começou a conviver contigo, viu que você estava diferente. Não adianta, né? Falou, pô, não foi essa pessoa que eu deixei lá no abrigo. Essa pessoa tá diferente. E aí a palavra, né, surte o efeito, né? Quando tu fala, a pessoa fala, isso é verdade mesmo. Essa pessoa não é mais a mesma. Que maravilha, né? Até a irmã, Deus pegou lá pra você, pescou. Vai ficar sozinha mais não. Chega disso, né? Aí ela veio. Chega de ficar sozinha. Que bênção, hein? Olha, maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Acho que nosso tempo também já até esgotou. 28 já, quase 30. Bênção, hein? Testemunho maravilhoso, coisa boa que o Senhor fez. E por isso que a gente trouxe aqui, né? Pra tu colocar diante de Deus esses feitos maravilhosos e que outros irmãos possam ser edificados, né? E que entendam que o Senhor que está no controle, age. Muita gente vai ficar com uma invejinha aí agora, né? Será? Deus deu um apartamento pra irmã. Só pedir ele. Só pedir ele. Amém. O Senhor é bom. Amém. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos colocar diante de Deus esse testemunho e pedir ao Senhor que abençoe os nossos ouvintes. Pedir a Milena para fazer essa oração. Milena que te acompanhou aí, que te conhece. Amém, Milena? Amém. Amém. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por ter feito tanta coisa, Deus, na vida da Carol. Sim. Obrigada por hoje termos ela, Senhor, na nossa família, como uma irmã, Senhor, como uma companheira, Pai. É tão bom ver, Deus, a Tua obra, Senhor, é tão bom ver a mudança na vida de uma pessoa, Senhor, e hoje a gente pode se alegrar com tudo que o Senhor fez na vida dela, Senhor, e que o testemunho dela, Senhor, possa trazer esperança, Pai, para outras vidas, Senhor, que o testemunho dela possa trazer, ó Deus, fé, Senhor, possa trazer, ó Deus, alegria no coração, Senhor, de quem ouvir, ó Pai, que as pessoas possam olhar para ela e ver, Senhor, a Tua presença nela, ó Deus, e crer que o Senhor também pode fazer, Pai, na vida de cada um de nós, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes, ó Pai, com tudo que foi falado aqui, Senhor, que cada palavra, ó Deus, possa edificar os corações, as vidas, Senhor, também abençoa a Carol, a caminhada dela, Senhor, aquilo que ela ainda tem a viver, Senhor, daqui para frente, que ela continue sendo bênção, sendo luz, ó Deus, por onde ela andar, Senhor, na família, ó Deus, no círculo de amizades, na vizinhança, Senhor, que ela possa exalar o bom perfume do Senhor, Deus, e ainda, ó Deus, ser influência na vida daqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, que tu possa usá-la para tua honra e glória, ó Deus, e que ela possa abençoar ainda muitas pessoas para a honra e glória do Senhor, Pai. Toma esse programa, Senhor, que o Senhor continue abençoando tudo que é feito aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, de poder compartilhar, Senhor, dos teus feitos, ó Deus, e que o teu nome sempre seja glorificado aqui, Senhor, e também que os nossos ouvintes possam glorificar o teu nome, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, fique aí com Edificando a Sua Fé e até o próximo programa. Paz. Paz. Paz, senhores e irmãos, eu gostaria de deixar algo que eu vivi que possa estar edificando a fé dos irmãos, né? Um dia eu mesmo ministrei uma palavra sobre o ID, né? Sobre o pregar. E ao terminar a ministração, eu subi nas escadinhas lá na casa do André, na Rua Nova.
E aí tinha um camarada encostado no ponto, passei por ele tranquilo, tava sozinho. E aí ele me chamou e falou assim, cara, tu não sabe onde tem um boldo aí não? Eu olhei pra trás, falei, boldo? Falei, cara, eu olhei pra ele e eu tinha acabado de ministrar sobre ousadia em pregar a palavra de Deus. Olhei pra ele, falei, Senhor, tu tá me provando na palavra que eu dei. Olhei pra trás e falei, cara, boldo eu não sei não, mas tu pediu boldo pro cara errado, ou pro cara certo. E aí quando ele olhou na minha mão, ele viu a Bíblia, ele falou, não, desculpa senhor. E eu falei, cara, não, mas agora eu vou voltar, tu vai ter que ouvir o que eu tenho para te falar. Tu tá fazendo o que aqui? E aí ele já abalou, eu falei, cara, tu sabe que tu tá no lugar errado, tu sabe que Deus não te quer aqui. Aí comecei a ministrar na vida do cara, o cara começou a chorar, e eu falei, cara, sai daqui, mano, sai daqui. Aqui não é o teu lugar, o Senhor não te quer aqui. E aí ele começou a chorar, e ele era desviado, e abriu o coração ali mesmo, e eu já orei por ele, falei, cara, mete o pé daqui, vai embora. E daí ele desceu e não subiu mais o morro, né? Porque na verdade a célula era no morro lá, perto da Boca de Fumo. E aí ele desceu e tal, e né, pegou meu contato, e aí ele ficou me chamando de paizão, né? E no final ele voltou para a igreja dele, voltou para a igreja com a tia, né? E sempre quando eu passo por ele trabalha do lado do camelô lá no Pastor Marcelo, perto do Pastor Marcelo, e ele fala, e aí paizão, tudo bem, não sei o quê, porque ele lembra, né, do dia que eu ministrei uma palavra sobre a vida dele e ele voltou para os caminhos do Senhor. Ele estava na Boca de Fumo pedindo um boldo e eu consegui, por meio do Senhor, ali ministrar. Então, de repente, essa palavra pode edificar a sua fé, a pregar o Evangelho. Como esse jovem, existem muitas pessoas que estão desesperadas, precisando de uma palavra que pode mudar, transformar ou até fazer com que ela volte para os caminhos do Senhor. Então seja edificado e edifique pessoas em nome de Jesus. Amém.